Programas sociais, geração de emprego e crescimento econômico. O bom momento vivido por Goiás pode estar comprometido, em parte, pelos efeitos da reforma tributária. O governador Ronaldo Caiado, que tem levantado os principais pontos do projeto e alertado, avalia os impactos negativos para o Estado. Vamos acompanhar todos os detalhes agora na reportagem do Almir Costa. Goiás experimenta um ciclo de crescimento em todos os setores da economia. Segundo o Banco Central, o estado cresceu 7,3% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o último trimestre de 2022. O aumento superou a média nacional no mesmo período, que foi de 2,4%, o segundo maior entre as unidades da federação. E esse bom momento coloca Goiás como o quarto maior gerador de empregos no país e em primeiro lugar na região centro-oeste. Somos também a quarta economia menos desigual do país, sinal de que a pobreza e a diferença de renda estão diminuindo entre as classes sociais. De acordo com o Instituto Mauro Borges, o rendimento médio por pessoa entre os 10% mais pobres do estado é de R$ 257, enquanto no Brasil é de R$ 162. Boa parte dessas conquistas se deve a políticas públicas do atual governo, especialmente nas áreas social, da saúde, da educação e da geração de empregos. São programas de transferência de renda, como o Mães de Goiás, o programa Dignidade para Idosos entre 60 e 65 anos, o de aluguel social, o de crédito social, a regionalização da saúde pública por meio das policlínicas e o Bolsa Estudo, o ProBem, que paga mensalidades a estudantes de baixa renda em universidades e faculdades particulares. A política social do governo é definida por meio de estratégias do Goiás Social, que em menos de 5 anos já investiu 4,5 bilhões de reais. Em parceria com o Estado, os prefeitos têm liberdade na aplicação dos recursos, com o objetivo de superar as desigualdades locais e promover proteção social. Mas esse ciclo de crescimento e geração de emprego pode estar comprometido, em parte, pelos efeitos da reforma tributária, que deve ser pautada no início do mês que vem na Câmara Federal. A proposta, que pretende simplificar a cobrança de impostos no país, concentra a gestão de tributos nas mãos do governo federal, a mudança na forma de cobrança do ICMS e o fim dos incentivos fiscais, mecanismo que os estados utilizam, dando desconto de imposto para atrair investimentos. O governador Ronaldo Caiado tem criticado os principais pontos da reforma, demonstrando que quem vive de mesada não tem liberdade para crescer. Em entrevista ao Jornal do Meio-Dia, ele contestou, por exemplo, a perda de autonomia que estados e municípios terão com a concentração da arrecadação do ICMS e do ISS pelo governo federal dos principais tributos estaduais e municipais. Ele acredita que até a manutenção dos atuais programas sociais estará prejudicada. É como se eu repassasse uma mesada e que o governador e os prefeitos eles serão apenas ordenador de despesa. Então, você vai acabar com a criatividade dos governantes. Ora, eu quero amanhã poder priorizar a educação. Eu não posso fazer isso, porque agora eu já recebo uma mesada, essa mesada já está aqui definida. Olha, eu quero fazer a interiorização da saúde no estado de Goiás. Ora, não dá, porque o que tem até agora aqui, o custeio é esse, a mesada sua não dá para você ampliar. Ora, eu desejo ampliar políticas sociais. Não pode, porque aqui você tem que entender que o seu repasse não dá condições para você ampliar tudo isso. A cobrança do ICMS, a maior fonte de arrecadação dos estados, é feita atualmente na origem. A reforma quer passar a tributação para o destino. Com isso, estados produtores, como Goiás, serão duramente afetados, pois têm uma população menor e, com isso, vão arrecadar menos. Essa é outra preocupação de Ronaldo Caiado. As empresas que estão em Goiás, as indústrias que estão em Goiás, e é aí que eu quero chamar a atenção de todos os telespectadores, já que vai transferir a renda e a arrecadação para o lugar onde consome, Goiás tem 7 milhões de habitantes. Então, não é um grande centro consumidor. Goiás é um grande centro produtor de commodities, de transformação dos produtos.
mas ele é mais exportador para outros estados. Nesta hora, o que acontece? Existe uma concentração nos estados mais populosos. Apesar dos efeitos negativos da pandemia do coronavírus, Goiás teve avanço sustentado na economia. Segundo o Instituto Mauro Borges, o estado apresenta crescimento pela 26ª vez consecutiva, o que demonstra um ciclo de fortalecimento do nosso produto interno bruto. Mas a reforma tributária pode afetar esse bom momento da economia goiana. Além de discordar da concentração de recursos públicos no Caixa da União, Ronaldo Caiado critica também a parcela menor de contribuição do governo federal prevista na reforma tributária em detrimento de estados e municípios. Uma reforma tributária que amanhã, tá certo, seja implantada da maneira como está aí prevista, ela vai atingir a vida do trabalhador. Por quê? Porque ao penalizar a área de serviços, ao penalizar a nossa infraestrutura, a nossa logística aqui de Goiás, com as indústrias instaladas nos nossos distritos agroindustriais, nós vamos levar a uma situação de desemprego. Esta é a realidade. Repito, se é muito bom, então por que não faz nos impostos do governo federal? Por que acha que é bom e o bode expiatório é o Estado e os municípios? Ou são os estados e os municípios? Por que não na União? Quer dizer, o remédio é bom, mas aplicado no outro. Ele não quer aplicar o remédio para ele. Não, aqui na União não. Aqui na União ninguém mexe. Vamos continuar arrecadando a mesma coisa e ainda vamos concentrar o que os estados e os municípios arrecadam. Então é muito bom. Mas eu não vou, de maneira nenhuma, aceitar. O governador Ronaldo Caiado luta por ajustes no texto da reforma tributária para que os estados do Centro-Oeste possam atingir seu pleno potencial econômico. Não está aqui uma posição contra uma reforma, certo? O que nós estamos discutindo é a maneira como a reforma está sendo proposta. Ora, quando eu tive a coragem de mostrar os dados, tá certo? Aí sim, não é no achismo, não é o que o governador Ronaldo Caiado acha, não. Quais são aqui os documentos que comprovam que, ao tirarem todas as nossas iniciativas, como os nossos incentivos fiscais, ao mesmo tempo, a nossa condição diferenciada para poder competir com os centros maiores de consumidores, Goiás será duramente penalizado. Aí eles vão e dizem, olha, mas nós temos um fundo de desenvolvimento regional. Este fundo, ele é desenhado a nós como algo que não está escrito. Nós não sabemos quem vai financiar este fundo, de que maneira este fundo será distribuído aos estados, qual é a perda real que Goiás vai ter, sendo que, nos pontos que já foram ali identificados pelo defensor do projeto, que é o secretário Bernardo Api, da Secretaria da Fazenda, Goiás será duramente penalizado, porque entra nos produtos agropecuários, entra em toda a área de serviços, entra exatamente na área da educação, enfim, compromete tudo aquilo que o Estado de Goiás tem priorizado para poder ter cada vez mais um Estado com melhor renda per capita, como nós agora já ultrapassamos a renda Brasil, maior número de empregos ofertados e querem limitar o Estado de Goiás que cresça apenas dentro daquele parâmetro da inflação. A TV Serra Dourada e o Jornal do Meio-Dia primam pela informação precisa e esclarecedora aos nossos telespectadores, principalmente com a divulgação de fatos que comprometem o seu dia a dia, que podem interferir na sua estabilidade no emprego, por exemplo. É certo que a reforma tributária defende
a simplificação de impostos. Mas o que é questionado é a forma com que ela vem sendo discutida, a forma com que vem sendo conduzida, comprometendo a autonomia de estados e municípios, principalmente na destinação de recursos para determinadas ações, determinados programas, como nós mostramos aí sendo uma conquista de Goiás. A gente vem acompanhando a luta do governador Ronaldo Caiado em discussões nacionais e tudo isso com a adesão de entidades empresariais e também entidades ligadas aos trabalhadores e também outros governadores. O que não dá para aceitarmos é que a captação de renda, benefícios que foram consolidados aqui em Goiás e empregos fiquem comprometidos com a reforma tributária da maneira com que está sendo discutida. Passa a ser uma luta de todos nós goianos para que o estado de Goiás não perca força.